Noite. Agora sim. Agora eu tô lhe ouvindo, mas eu não tô lhe vendo. Eu também estou a mesma coisa. Eu estou lhe ouvindo, mas não estou lhe vendo. Mas eu estou me vendo aqui, entendeu? Uhum. Eu só Eu vou... não consigo lhe ver. Aqui tá a mesma coisa. Eu vou colocar aqui no outro Instagram só pra conseguir ficar lhe vendo, porque Ok. tô ouvindo, mas não tô vendo nada aqui. É, Mas vai dar certo, em nome de vai Jesus. sim, porque Deus é bom. Você está me ouvindo bem? Tô ouvindo perfeitamente. Ok. Ué, no outro Instagram aparece como se não tivesse nem ao vivo. Estranho. Oxe. Aqui eu estou me vendo, estou lhe ouvindo. Você quer que eu saia Bom, quer ser e entre novamente assim para ver? mesmo? Não entendi. Você quer que eu saia e entre novamente para ver? Para tentar ver se É, melhora pode aí? ser. A gente tenta essa vez, se aí não der certo, a gente segue assim mesmo. Ok, deixa eu sair aqui, viu? Tá. Oi, amiga, boa noite. Continua a mesma coisa. Eu te ouço, mas não te vejo. Pronto, aqui tá a mesma coisa. O Instagram e seus poréns. É. Bom, vamos seguir assim mesmo Vamos, ou prefere sim. reiniciar de novo? Vamos seguir assim. Então tá. Deixa eu só abrir aqui no capítulo de hoje. Já começo pedindo desculpas pelo atraso, porque eu tinha combinado que seria às 7, mas Tranquilo. enfim, aconteceu várias coisas aqui, não deu muito certo de começar às 7, não. Mas o importante é que a gente tá aqui para concluir o nosso propósito. Tem alguém comentando aí dizendo que é bug do Instagram, Vivi. É bug do Instagram. É, minha filha, é bug do Instagram sim, porque não tá normal. Já é a terceira ou é a segunda vez que acontece isso durante as lives essa semana, viu? Só Jesus na causa. Agora, quem tá aí do outro lado da tela tá vendo os dois? É, será que tá? Essa semana aconteceu isso, mas as pessoas estavam vendo. Amiga, você tá vendo a gente dois? Porque aqui eu só consigo ver. Aí, ó. Sim, vejo os dois. Ela tá conseguindo ver Então, os dois. Então tá bom. então tá ótimo. Tá bom para o público aí que tá nos assistindo, que vai entrar depois, que vai assistir depois, tá ótimo, né? É, depois eu assisto também, só pra Pois é. conseguir ver a imagem. É. Deixa eu só abrir aqui no capítulo de hoje. Capítulo grande, mas eu acredito que teremos conteúdo para comentar aqui. Sim, é verdade. Um capítulo. Esse é o menor capítulo de todos do livro. Três versículos da palavra. Mas preciosos esses três, viu? São muito preciosos. Sim, verdade.
Pronto, já abri aqui. Deixa eu só colocar o louvor do fundo. Pessoal, estão nos assistindo aí, boa noite. Aquelas pessoas que vão ver depois, bom dia. Mas quero já agradecer por você que está aqui conosco, viu? Muito obrigado pelo seu precioso tempo. Aguardar ver que a gente está aí, que é para darmos procedimento. Não falou em Pernambuco, vi? Tá. A semana passada até que não tava tanto, porque tava chovendo, mas assim, o que não tava a semana passada juntou tudo e tá essa semana. Aqui também está muito quente. Apesar de ter chovido semana passada, mas está muito quente aqui. Mas é o período desse mesmo. É verdade. Pronto, eu consegui organizar aqui. Primeiro ponto, eu vou só explicar mais uma vez qual é a ideia do propósito para as pessoas novas que estão por aqui pela primeira vez. E aí a gente dá continuidade na leitura, tá bom? Ok. Bom, para quem está chegando aqui pela primeira vez, boas-vindas. Espero que a gente possa estar abençoando a vida de vocês. E eu queria explicar a ideia do propósito. Bom, no dia 15 desse mês, eu decidi iniciar esse propósito porque eu já tinha feito a leitura e o estudo do livro de Esther algumas vezes, tanto sozinha quanto com um grupo de amigas minhas, e foi um propósito assim muito abençoador para mim e para as meninas que fez comigo. Então eu pensei em trazer novamente, mas em formato de lives e não estando sozinha, né? Trazendo pessoas convidadas para estar aqui comigo. E hoje estamos no 10º e último capítulo aqui com o pastor Gene. Pastor, eu fico muito, muito agradecida por ter se colocado à disposição, por ter tirado um pouquinho do seu tempo, sua rotina, que é uma correria, mas só de o Senhor ter dito sim, eu já fico muito feliz e muito agradecida, viu? Que Deus continue abençoando, que Ele continue lhe guiando nos caminhos dele, viu? Muito obrigada. Então, eu agradeço Bom, a oportunidade. pode falar. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você, conversando com o pessoal que te segue aí, que vão assistir depois, né? As pessoas que não se encontram aqui conosco. É um prazer estar falando da palavra de Deus e eu creio que nessa noite não será diferente. Nós queremos estar sempre pronto a servir ao Senhor e uma maneira de servir o Senhor é falar da palavra dele e o mais importante, além de falar, é fazer acontecer a palavra em nossas vidas, praticar através da vida no dia a dia. Sabemos que há muita dificuldade, cada dia que passa, parece que as coisas ruins vão se multiplicando, mas é bíblico os acontecimentos e nós temos aqui nos fortalecer no Senhor e permanecer lutando para a glória do nosso Deus. Eu vou aproveitar para me apresentar, pode ser? Sim. Tá me, Pode tá me ser. ouvindo? É porque Estou te ouvindo. eu sou cristão, evangélico, meu nome é Genival, conhecido também como Pastor Gênio, porque Deus me colocou como pastor aqui numa igreja aqui no Coração de Maria. Sou aqui de Coração de Maria, na Bahia, casado com Luciene, pai de Samuel. Meu filho vai fazer 22 anos no próximo mês. E conheci a Vivi através das redes sociais aí, a filha do Senhor, e para mim foi um prazer ter conhecido. Nós estamos aqui, acho que é a segunda live que nós fazemos junto, né? E nós estamos aqui para falar um pouco mais do poder de Deus, do trabalho do Senhor, da maneira que Deus faz para abençoar o seu povo. E eu espero poder contribuir para o enriquecimento de cada um de vocês na maneira, no que for possível, para nós desfrutarmos um pouco mais da palavra do Senhor nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer a Vi por essa oportunidade, parabenizar você também, Vi, por esse trabalho, por essa iniciativa. Que Deus te abençoe e que você consiga alcançar os seus sonhos debaixo da
da vontade de Deus, que eu sei que é muito difícil no dia de hoje, mas não é impossível. Quando nós queremos e buscamos ao Senhor, facilita para que as coisas aconteçam. Então, quero te parabenizar e agradecer as pessoas que já passaram aqui. Foram 9 pessoas antes de mim e juntamente com o Viaí, né, para falar do amor de Deus nesse livro riquíssimo de Esther. E eu espero que nessa noite também possa contribuir em nome de Jesus. Para mim é um prazer, viu? Pode ter certeza que para mim é uma satisfação muito grande. Fique à vontade. Eu que agradeço, fico muito agradecida de ter, mais uma vez, a gente está fazendo uma live aqui juntos, né? Porque a gente já tinha feito outra vez, mas em outro propósito. Então, fico muito agradecida. Assim, como aqui já foi falado, já me conhece há um tempinho, mas realmente através das redes sociais, de um outro propósito que a gente já estava fazendo. E eu fico muito feliz, porque é como tem uma frase que fala, né, que Deus não une pessoa, ele une propósito. Então, Verdade. por algum propósito, ele nos uniu e aqui estamos. Então, eu fico, assim, muito feliz por essa oportunidade. É assim que Deus faz, né? Ele diminui o espaço em termos de distância para fazer com que se unam as pessoas depois do propósito dele, que o objetivo principal é esse mesmo. É o propósito dele. E aí, por consequência, vem a união das pessoas. Mas o principal é o propósito de Deus na vida do ser humano. É verdade, a gente está assim tão distante um do outro fisicamente, mas estamos unidos no mesmo propósito. Então, só Deus mesmo para fazer isso, né? Porque estamos tão distantes, mas juntos através das redes sociais, onde a gente se uniu para poder estar aqui, né, levando a palavra de Deus. Então, para mim é um motivo de muita alegria e felicidade estar aqui hoje também. Graças a Deus. Deixa eu só ler aqui o comentário. Não pude vir nas lives anteriores, mas consegui vir hoje. Caminho de Deus. Obrigada, amiga. Fico muito feliz. Para quem não assistiu às lives anteriores, tranquilo que tá salvo tanto aqui quanto no YouTube. Então dá para assistir de manhã, à tarde, à noite, qualquer hora que você disser assim, agora eu consigo, dá para você assistir, tá bom? E espero que tanto essa live quanto as outras que já aconteceram abençoe a vida de vocês. E como eu já falei aqui ontem, espero que vocês possam se aprofundar na leitura desse livro, no estudo e nesse propósito, porque a intenção de eu fazer esse propósito aqui foi para que vocês se aprofundem no estudo do livro, se aprofundem na palavra de Deus e estejam mais próximos dele. Então, que você aproveite mesmo esse propósito para estar mais próximo de Deus, viu? Bom, vamos fazer a oração inicial? Vamos lá. Oremos. Paizinho amado, Paizinho querido, nós te agradecemos por mais uma oportunidade, por 10 dias que o Senhor nos permitiu estarmos firmes e fortes, estarmos aqui de pé, mesmo diante da correria do nosso dia, diante de uma coisa ou outra que aconteceu, nós conseguimos estar cumprindo com esses 10 dias, Pai. Então, te agradeço por essa oportunidade, Pai. Te agradeço pelas pessoas que passaram por aqui, te agradeço pela vida do pastor Gene, te agradeço por o Senhor ter unido a cada um de nós para estarmos cumprindo e vivendo esse propósito, Pai. Te agradeço também pela vida das pessoas que aqui estão assistindo, aquelas que vão assistir depois. Que o Senhor continue abençoando a cada um de nós, Pai. Que o Senhor continue guiando essa live, que o Senhor continue guiando esse último dia de propósito, Pai. Para aquelas pessoas que vão assistir depois, que elas possam viver esse propósito de verdade, Pai, se alimentar e se aprofundar em Ti. Eu te peço que o Senhor guie cada detalhe, abençoe cada lar, cada família, que o Senhor guie tudo que aqui vai ser falado e ministrado, tanto através de mim quanto através do pastor Gino, que o Senhor continue guiando e conduzindo a sua vida, Pai. Que o Senhor abençoe o seu lar, a sua família, o seu ministério, continue conduzindo ele, Pai, no seu caminho, Pai. Desde já eu te agradeço
em teu santo nome. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Vamos entrar na leitura da palavra, Vi? Sim. Vamos, em nome de Jesus. Esther, capítulo 10, correto? Confere, é isso mesmo? Isso. E a Bíblia nos diz assim, ó, depois disto, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu, porventura não estão escritos nos livros das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porquanto o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Amém. Glória a Deus. Mardoqueu, tio da rainha Esther, passou a ser Esther, e um homem temente a Deus, que tinha um compromisso com a palavra de Deus, com os ensinamentos dos seus antepassados, com os ensinamentos da terra de Israel, pois ele foi levado cativo para aquele lugar, mas, de hipótese alguma, ele deixou, como é que eu posso dizer assim, ele deixou cair por terra os ensinamentos que ele tinha aprendido. Graças a Deus que sempre Deus levanta pessoas que possa estar como um remanescente para não permitir que a sua semente venha a perecer, para que a palavra continue crescendo. E foi o que nós vimos em Mardoqueu. O livro de Esther é um livro, como eu disse aí, antes de nós entrarmos no estudo, um livro riquíssimo, pois conta um relato muito sobrenatural daquilo que Deus fez, né? Na verdade, aqui é um lembrete aqui do que foi estudado nesses 9 capítulos anteriores, aí, com cada dia com uma pessoa que foi convidada a viver, mas nós queremos fechar nesse capítulo 10, e nós não temos como fazer isso sem falar dos 9 capítulos anteriores, pois nós vimos ali a riqueza que era aquele reino, a satisfação que o rei Assuero tinha em fazer festa, em dar banquete, a situação pela qual a rainha Vasti passou por ter negado, né, por ter negado se apresentar diante do rei. Interessante é que o chamado do rei para que a rainha pudesse se apresentar era simplesmente para expor a sua beleza aos seus convidados. Imagina que situação, o rei fazendo questão de expor a beleza da sua esposa, da sua rainha, a senhora do seu reino, e ela, por alguma situação lá, resolveu não aceitar, e deu no que deu, né? Deus trabalhou de uma forma sobrenatural, e aí Esther foi escolhida, passou por aqui todo o processo, para que pudesse ser selecionada depois que o rei, né, ouviu o conselho dos seus conselheiros, aquelas pessoas que estavam ali, que eram chamados sábios, os amigos mais íntimos, mais próximos do rei, e fez aquela maneira de selecionar para que pudesse substituir a rainha Vasti. E quem foi escolhida? A Esther, o livro que tem um nome pelo qual, que o livro tem o nome dela, o qual nós estamos estudando, finalizando hoje no capítulo 10. Mas graças a Deus que Esther pôde, através da sabedoria e temendo a Deus, obedecendo os ensinamentos de Mardoqueu, que lhe criou como uma filha. A Bíblia relata que ele era tio dela, mas criou, porque ela ficou órfã de pai e de mãe. Então Mardoqueu teve esse cuidado, e Mardoqueu passou os ensinamentos que ele tinha aprendido para que Esther permanecesse naquele cuidado de guardar a palavra do Senhor. A Bíblia fala em que o Amã se levantou contra Mardoqueu, e ele já tinha uma rixa, né, já tinha uma espécie de uma
de um repúdio pelo povo judeu, e ele não queria contra com Mardoqueu. Por quê? Porque Mardoqueu, sendo judeu, não se curvava diante de ninguém, só diante do grande Deus. E o Amã, ele tinha recebido um cargo tão grande, dado pelo rei Assuero. Confere isso mesmo, Vivi. Se eu tiver equivocado em alguma coisa, você pode falar, viu? Mas você fale literalmente, porque como eu não estou podendo te ver aqui, não estou te vendo, aí você pode falar, pedir a palavra aí, que eu te passo a palavra para você acrescentar, perguntar ou colocar, fazer alguma colocação, viu? Fique à vontade quanto a Tudo isso. bem, E aí, tá certo, pode prosseguir. ok. Aí o Amã tinha recebido tanta autoridade e as pessoas, por ordem do rei, as pessoas tinham que se curvar diante de Amã. Só que Mardoqueu é um judeu raiz, um judeu que não deixava se levar pela situação, pelo cargo das pessoas, ou simplesmente por querer ocultar a sua fé. Não. Ele não era, por dizer assim, cristão, porque na época não tinha Cristo, mas ele era um judeu de prática, dos ensinamentos do Antigo Testamento, do Pentateuco. Ele guardava os ensinamentos de Deus, ele não se curvava diante de homem algum. Então aquilo criou uma ira no coração de Amã, que tentou de tudo para que pudesse destruir, não só destruir Mardoqueu, mas todo o povo, todo judeu. E nisso, quando Esther se tornou rainha escolhida, selecionada pelo rei, e pela presença de Deus na vida dela, porque a Bíblia relata que o próprio eunuco, o responsável pelas donzelas, pelas mulheres, pelas concubinas do rei, achou graça aos olhos dela, viu ela de forma diferente, porque Deus já estava na vida dela. Então, quando Amã queria, planejou para matar Mardoqueu, ele não queria sossegar, ele não tinha no seu coração de matar só Mardoqueu, só Mardoqueu, mas todo o povo judeu. E a rainha chegou, no caso a Esther, chegou de ser uma menina, de ser uma candidata, chegou a ser rainha sem ela descobrir qual era a sua linhagem, qual era o seu povo. Então, quando o Mardoqueu soube que havia essa trama para poder matar o seu povo, ele aí recorreu à rainha para que pudesse interceder diante do rei. E a rainha, se você parar para observar, a Bíblia nos mostra que a rainha colocou a sua própria vida em risco. Por quê? Porque ela não podia se apresentar diante do rei. Mas ela também não foi de qualquer maneira. Ela pediu que o povo intercedesse, que o povo estivesse orando, que todo o povo judeu estivesse orando. E isso o povo fez. O povo entrou em jejum e oração, buscando a presença de Deus, pedindo a Deus que desse o livramento. E eles passaram 3 dias sem comer e sem beber no jejum. Então, quando a rainha foi conversar com o rei Assuero, que não era costume, nisso já tinha algum tempo que o rei não permitia que ela entrasse na presença dele, era uma coisa muito cheia de protocolo, cheia de coisa para que pudesse ter a permissão para chegar até na sala dele diretamente para se aproximar dele. Quando ela chegou para conversar com o rei, o próprio Deus já tinha trabalhado naquela situação. Mas por quê? Porque Deus tinha a propósito de salvar o seu povo e contemplou também o sacrifício das pessoas estarem se sacrificando, fazendo o seu compromisso, o jejum em busca dessa vitória, e Deus concedeu um grande livramento para que o povo dele permanecesse, mesmo estando naquele lugar, não morresse. E a Bíblia nos relata que ao invés de os judeus morrerem, quando, deixa eu completar aqui, antes da batalha final, da batalha com aquele povo ali, o rei já tinha dado um decreto, uma autoridade para que Amã pudesse fazer o que quisesse. E nesse decreto era para destruir o povo que não se curvava diante do rei Assuero, que não prestava culto a Assuero, mas as pessoas que tivessem um outro Deus, uma outra maneira de adorar. Então, aquele decreto era para destruir o povo judeu, porque o povo judeu não servia aquele Deus na maneira assim religiosa, vamos dizer assim, de adoração. Ele estava ali para servir como se fosse trabalhador, como escravo, como servo, mas não como religiosamente falando, de obedecer
a maneira do culto daquele rei Assuero. Então, a fúria de Amã foi tão grande que ele queria destruir tudo. Mas o que foi que aconteceu? Como o decreto do rei não podia ser mudado, o rei acrescentou, fez um novo decreto, dando a autoridade para que o povo de Israel pudesse destruir qualquer pessoa que se levantasse contra ele. E foi o que se deu. Então, Amã foi salvo, a própria rainha foi salva, porque a rainha também iria morrer, mesmo porque ela era uma judia, não ia escapar. Mas quando Deus entra na situação, aí faz a diferença. Quando Deus entra na causa, faz a diferença. E o que é que nós temos que fazer no dia de hoje? Chamar Deus para entrar na nossa causa. Colocar Deus na direção das nossas vidas, das nossas decisões. Antes de nós tomarmos a decisão de fazermos as nossas escolhas, precisamos consultar a Deus, buscar a presença dele, para que ele possa mudar toda e qualquer situação que possa vir querer nos destruir. O povo de Deus tem uma palavra de prosperidade financeira, prosperidade no conhecimento da palavra, prosperidade do modo geral. Só que para isso é preciso que as pessoas se coloquem em uma posição que agrade a Deus, que possa ser justo diante de Deus. E esse justo não é perfeição, esse justo é obediência à vontade de Deus, para que Deus possa considerar como justo. Então, aquele grande livramento veio, porque Esté, com o povo de Israel, o povo judeu que estava ali na Pérsia, se curvaram diante de Deus, jejuaram e buscaram a presença de Deus. Uma situação que parecia não ter mais jeito, parecia que não tinha mais como mudar, porque o decreto do rei foi assinado. Então, o povo estava condenado a morrer. E Mardoqueu já tinha, como é que eu posso dizer, já estava com a sentença assinada, porque Amã já tinha feito até uma forca para que pudesse matar Mardoqueu. E o que nós vimos no final dessa situação aí, dessa história, é que Amã, que queria matar Mardoqueu com a forca, ele foi quem morreu, entendeu? Por quê? O mal que ele planejou contra o povo de Deus caiu sobre a situação dele. Todas as vezes que as pessoas levantar, as pessoas falam assim, se colocar como nosso opositor, que planejar algo ruim contra a nossa vida, se nós obedecermos a palavra do Senhor, não precisa nós entrarmos em guerra, porque o próprio Deus guerreia em nosso favor. Ele entra na frente da batalha e resolve a situação. Não foi só esse caso, são vários. Só que, para isso, nós precisamos estar diante da vontade de Deus, estar obedecendo a palavra de Deus. O Mardoqueu, e esse capítulo 10 enfatiza isso muito bem, era o maior depois do rei Assuero. Ou seja, é como se fosse uma nação presidencial, ele era o vice-presidente. Ele era o maior. Depois do rei, quem mandava era ele. Tipo José, quando estava no Egito. Faraó, o grande rei, o comandante de tudo, mas abaixo de Faraó, na casa de Faraó, nos campos, nos celeiros, tudo era por conta de José. Então, na Pérsia se tornou assim. Mardoqueu era o segundo. E a Bíblia relata que Mardoqueu trabalhava em prol dos seus irmãos, no caso seja dos judeus, trabalhava, fazia com que as pessoas prosperassem, porque ele trabalhava em prol disso, e ele foi reconhecido. Todas as pessoas tinham medo, tinham respeito, tinham temor, reverenciava Mardoqueu, porque ele cresceu, o rei reconheceu a importância de Mardoqueu no seu reino e fez com que ele fosse grande, ou seja, Deus engrandeceu o nome de Mardoqueu através do seu comportamento. E o que a Bíblia nos traz, lá em Esté capítulo 3, versículo 5, se eu não estiver enganado, alguém pode conferir para mim aí, Esté 3, 5, e que, vou até dar uma olhadinha aqui, fazer uma pesca assim, Esté capítulo 3, versículo 5, eu vou ler aí, viu? Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de fúria. Olha só, Amã se encheu de fúria. O que eu quero trazer aqui? Mardoqueu foi engrandecido, Mardoqueu foi reconhecido, mas Mardoqueu, antes de ser engrandecido, bateu o pé firme de não se curvar diante da situação que encontrava ali na Pérsia. Ou seja, nós precisamos analisar a nossa vida hoje, no dia a dia, nós precisamos analisar
para que nós não possamos estar nos curvando diante de propostas indecentes. Proposta que parece ser boa, mas que na verdade vem para tirar na nossa fé. Proposta de emprego, proposta de dinheiro com facilidade, proposta de casamento, seja homem para homem ou para mulher, entendeu? São esse tipo de coisas que às vezes aparecem hoje, para às vezes mudar de ministério sem a orientação de Deus. Quando eu falo mudar de ministério, eu estou fazendo questão de esclarecer, porque assim, a mudança de ministério, isso é comum acontecer. Agora, tudo dentro da orientação de Deus. Então, é preciso tomar o devido cuidado para não tomarmos as decisões precipitadas. Quando nós estamos guardados na palavra do Senhor, obedecendo, o mal que estava tramado, organizado, arquitetado contra nós, vai cair contra aquela pessoa que arquitetou. Por quê? Porque você está debaixo da palavra de Deus, você está dentro da legalidade que agrada ao Senhor. Mardoqueu, ele colocou no seu coração o propósito de não se contaminar estando na Pérsia, não se contaminar com aquele reino pagão, mas de permanecer com seus costumes, com seus ensinamentos, de preservar a palavra de Deus dentro dele, ou seja, os mandamentos do Senhor não se afastou da vida de Mardoqueu, nem Mardoqueu se afastou da presença do Senhor. Se nós olharmos Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Aí Jesus falando a respeito da porta larga e a porta estreita. A porta larga, muitos passarão por elas, mas é o caminho que conduz à perdição. A porta estreita, já diz tudo, é estreita, é difícil de passar, é difícil de... Mas são aquelas pessoas que conseguirem passar pela porta estreita que irão desfrutar da gloriosa presença de Deus na eternidade. Então, hoje, é preciso tomar cuidado para que as pessoas não escolham a porta larga, a porta da facilidade. Mas do que ele tinha a oportunidade de se curvar diante de Amã, diante de tanto a autoridade do palácio ali, mas ele não se curvava, gente. E a pergunta hoje, Vivi, para nós encerrarmos nesse capítulo, o estudo de hoje, a pergunta que eu faço é: será que nós estamos nos curvando diante de alguma situação que não agrada a Deus? É preciso parar e analisar. O que é que me tira da presença do Senhor? O que é que pode me tirar da presença do Senhor? Nós precisamos estar atentos que o inimigo, quando vem até nós, ele não está vindo de cara feia, aparecendo aquele bicho imaginário de 7 cabeças, de não sei quantos chifres, de coisa espantosa, não. Muitas vezes ele vem com um sapatinho de lã para não fazer barulho. Muitas vezes ele vem fazer um carinho. Ele vem trazer uma palavra, entre aspas, de conforto. Mas, na verdade, está querendo nos derrubar, está querendo nos afastar do caminho do Senhor. Então, nós precisamos entender o que foi que Naamã, por que Mardoqueu foi exaltado daquela maneira. Porque ele não se curvou diante das propostas que tinha lá na Pérsia. Então, nós precisamos fazer essa meditação. O que é que está vindo até a mim, que muitas vezes eu tenho me curvado? Será que eu tenho me curvado diante de Deus unicamente ou eu tenho me curvado diante das coisas? Uma das que nós precisamos tomar muito cuidado é o cansaço. E às vezes o cansaço físico tem a ver com o cansaço espiritual, com o cansaço mental. Então precisamos estar atentos para não nos curvar diante dessa situação. Hoje eu estou cansado, hoje eu não vou para a igreja. Hoje eu estou cansado, hoje eu não vou ler a Bíblia. Hoje eu estou cansado, hoje eu não vou orar. Isso significa curvar-se diante do problema. Mas do que eu? Não. Diante de homem eu não me curvo, não. Mesmo que o homem fique enfurecido. E aí eu me lembro aqui daquela situação que nós já estudamos, já aprendemos em algumas mentorias, é que nós precisamos aprender a dizer não. Não para o mal, não para o pecado, não para as propostas indecentes, não se curvar diante daquilo que não seja Deus. Esse não que nós precisamos dar, com sabedoria, com inteligência, com amor, mas o não tem que ser dito. E Naamã, ou Mardoqueu, disse não diante daquela situação que ele poderia se prostrar. Aí nós vemos no capítulo 10, quem foi Mardoqueu. Olha o que a Bíblia diz a respeito de Mardoqueu. Vou só
reler aqui o versículo 3 do capítulo 10. Se alguém tiver aí com a Bíblia, pode acompanhar conosco. Qual que diz o capítulo 3 do versículo 10? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero e grande para com os judeus. Ele era grande, ele era reconhecido, respeitado. Agradável para com a multidão de seus irmãos, ou seja, ele era agradável, ele não era uma pessoa amarga, ele era uma pessoa agradável, uma pessoa que as outras faziam questão de estar junto dele. É uma pessoa agradável, uma pessoa que se expressa com amor, sabe ser autêntico na hora certa, mas sempre com amor. Essa era a característica de Mardoqueu, procurando o bem do seu povo. Ele sempre procurava o bem dos judeus. E ainda a Bíblia diz assim, e trabalhando pela prosperidade de toda aquela nação, de todo o seu povo. Esse é Mardoqueu. Aí a gente para assim, analisa, Mardoqueu cresceu do nada? Não, Mardoqueu não cresceu do nada. Mardoqueu fez vigília na porta do palácio. Mardoqueu fez questão de estar incentivando, orientando para que a Daça, no caso a Esté, fosse ser uma das candidatas ao ponto que chegou a ser coroada, porque o rei assim se agradou dela. Então, Mardoqueu fez tudo parte daquele processo ali, ó. Mardoqueu descobriu uma trama que havia para matar o rei, contou, fez com que o rei soubesse disso, entendeu? E as pessoas que estavam ali, que era funcionário de confiança do rei, do palácio, estava tentando, estava arquitetando a morte do rei. Essas pessoas foram mortas. E quem interferiu nisso aí? Mardoqueu. Então, nisso aí, Mardoqueu já foi, ó, crescendo, crescendo, ao ponto de ganhar a confiança do rei. E ele não ganhou a confiança do rei bajulando, ele não ganhou a confiança do rei mentindo, na linguagem popular, puxando o saco. Não, não, não. Ele ganhou a confiança do rei com integridade, trabalhando de forma correta. Mas ele tinha na mente dele não se curvar diante das coisas, nem diante de pessoas, só diante de Deus. E é isso que eu tenho para dizer nessa noite, que assim como Mardoqueu, que teve a sua trajetória de trabalho e no final foi reconhecido, e a Bíblia fala isso, que assim também seja com a tua vida, que está nos ouvindo nessa noite, está nos assistindo, as pessoas que vão assistir depois, seja assim também comigo, também, que Deus nos abençoe, que Deus também possa estar dando essa ousadia, essa situação de benefício para a vitória também, para que nós possamos, naquele grande dia, que é o mais importante, cantar um hino de vitória junto na presença do nosso Deus na eternidade. Amém? E aí, você quer falar Amém. alguma coisa? Sim. Fique à Só para vontade. deixar aqui rapidinho meu resumo sobre o capítulo, é que muitas das vezes durante a nossa caminhada vai aparecer pessoas em que vai ou cometer ou falar algo sobre nós em que a gente vai tentar se justificar. Mas o que eu aprendi com esse capítulo é que a gente não pode, de maneira nenhuma, ou tentar se justificar, porque Deus é quem nos justifica e Ele vai revelar tudo o que aconteceu. E um outro ponto também é que muitas das vezes durante a nossa caminhada também acontecem coisas ou através de alguma coisa que acontece na nossa vida ou através de pessoas mesmo, em que a gente fica, eu não vou cumprir o meu propósito, eu vou sair do caminho que o Senhor quer que eu fique, porque tal pessoa está agindo assim comigo, ou tal pessoa está pensando isso de mim. E uma coisa que eu queria deixar claro aqui para você é que não importa a forma com que a pessoa age com você, o que a pessoa pense de você, se o Senhor estiver com você, se Ele estiver te guiando no seu caminho, continue cumprindo o seu propósito, porque Verdade. Ele quem vai fazer com que tudo se esclareça, com que tudo seja justificado conforme a boa, perfeita e agradável vontade dele. Então, não saia do seu caminho ou do seu propósito apenas porque alguma coisa aconteceu ou porque as pessoas estão te julgando, porque o que vai valer não é o julgamento das pessoas. O que vai valer é aquilo que o Senhor acha de você. E se Ele viu em você que você tem capacidade de cumprir o propósito dele,
já está tudo certo. Ele vai te guiar, te conduzir e tudo vai dar certo. E tudo vai ser para honra e glória do nome dele. Verdade. Então, que você continue, mesmo que pessoas falem, ou mesmo que as adversidades da nossa vida te mostrem que você não deve seguir esse caminho, continue, porque o Senhor ele vai te capacitar, ele vai te guiar e ele vai te justificar quando for necessário. Então não fique com medo ou tentando se justificar devido às coisas que acontecem, porque da mesma forma que o Senhor ele coloca pessoas na nossa vida para a gente conseguir cumprir o nosso propósito, o inimigo coloca pessoas no nosso caminho para tentar nos desviar dele. Mas a gente tem que Verdade. estar atento àquelas pessoas que o Senhor colocou nas nossas vidas para estar nos guiando no caminho dele. E não as pessoas que querem nos desviar dele. Então que você foque nas pessoas certas, nas pessoas que veio do Senhor para sua vida. E não foque nas pessoas que o inimigo colocou no nosso caminho para que te desvie do propósito do Senhor. Foque naquilo que te leva para mais próximo de cumprir o propósito que o Senhor colocou na sua vida. Foque nas pessoas que te colocam mais próximo de Deus, seja através de uma atitude, seja através de algo que essa pessoa faça por você, ou seja mesmo através de uma oração, porque às vezes, tipo, eu vou só supor, eu e o pastor, a gente estamos aqui uma distância do outro. Talvez fisicamente a gente não possa fazer nada um pelo outro, porque estamos distantes, mas a gente pode sim fazer algo um pelo outro, que é a oração. Então, o que eu ou ele não pode fazer um pelo outro fisicamente por estarmos distantes, através da nossa oração, Deus vai fazer. Então, Aleluia. já está tudo certo. Então, mesmo que apareçam pessoas para te desviar do caminho que o Senhor te colocou, foque naquelas pessoas que vai te ajudar a cumprir o seu propósito. Aí você vai falar, mas que pessoas são essas? As pessoas que talvez você olhe assim e fale, ai meu Deus, eu não dou nada por essa pessoa. Porque vamos ser sinceros, às vezes a gente olha para a pessoa e fica, mas será? Será que essa pessoa é tão boa quanto ela parece? Ou às vezes a gente nem conhece a pessoa direito e já fala, eu não gosto dessa pessoa, não fui, Verdade. como eu costumo dizer, eu não fui com a cara dessa pessoa. Às vezes a gente nunca nem viu na vida e já vai assim, ai, não tô nem aí pra essa pessoa, não quero nem saber. Mas será que não é essa pessoa na qual você está dizendo que não liga, na qual você está dizendo que não se importa, na qual você está dizendo que quer ficar distante? Não será essa pessoa a qual Deus está preparando para te ajudar a cumprir o seu propósito? Pois é. Então, Verdade. fique atento, porque da mesma forma que, assim, no piscar de olho aparece alguém para te tirar do propósito, no piscar de olho também aparecem pessoas para te ajudar a cumprir o teu propósito, porque Deus, ele coloca pessoas corretas, pessoas certas, pessoas guiadas e conduzidas pela palavra dele para nos ajudar. Então, esteja atento a essas pessoas. Esteja sensível à voz e aos ensinamentos do Espírito Santo, porque ele vai colocar as pessoas certas, ele vai te guiar no caminho dele. E, mais uma vez eu digo, não se importem com o que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão pensar de você. Não se importem com o julgamento das pessoas, porque o Senhor, ele está com você e ele estando com você, tudo dá certo. Não importa o que as pessoas acham, o que as pessoas pensam, porque ele está te guiando, ele está te conduzindo. Então, isso já é o suficiente. Se o Senhor está conosco, já é suficiente, já é tudo que a gente precisa. E a gente precisa também estar buscando e se alimentando cada dia mais da palavra dele, né? Como eu falei na live de ontem. Às vezes, foi até um trecho de louvor que eu li aqui, mas depois eu coloco para vocês. Às vezes a gente está tão cheio com as coisas do dia, com a correria do trabalho, a correria das atividades do dia que a gente tem para fazer, que a gente não para ter um momento com Deus, para se alimentar da palavra dele, para simplesmente parar e agradecer, fazer uma oração, porque a gente diz, minha rotina está corrida, eu não tenho tempo. Mas como assim você não tem tempo
para Deus que te deu 24 horas do dia para você desfrutar, para você viver. O que mais você pode fazer é tirar um tempo dessas 24 horas que Ele te deu para viver com um tempo com Ele, sabe? E o que eu falei aqui na live de ontem também foi que às vezes a gente se ocupa demais com as coisas do nosso dia a dia, da nossa vida, e não para perceber o prazer que é estar na presença de Deus, o prazer que é a gente parar assim e esquecer de tudo ao nosso redor e ficar ali na presença de Deus, sabe? Então, que você se importe mais com a presença de Deus, em vez de se importar tanto com as coisas do mundo. Não estou dizendo que você não deve se importar com as coisas aqui da Terra, porque até então o Senhor nos guia para a gente cumprir o nosso propósito aqui na Terra. Então você deve sim dar importância, porque as coisas tem coisas que o Senhor nos dá para poder a gente cumprir o propósito dele. A gente deve sim dar importância, mas não tanto quanto se importar com a presença de Deus, tá? Então que você foque mais na presença do Senhor e menos nas coisas da terra. Continue buscando mais ao Senhor do que as coisas da terra, porque isso valerá mais. É como diz até um outro louvor, que de nada valeria a gente ter tanto no mundo se a gente não tiver a presença dele. De nada seria tão valioso, nada seria o suficiente se a gente não tiver a presença dele. É como se a gente não tivesse nada, mesmo que a gente tivesse tudo que a Terra tem para nos oferecer, sabe? Então que você se atente mais a isso também. Eu espero de verdade que esse propósito tenha te guiado, que esse propósito tenha, de alguma forma, te preparado para um tempo novo. Porque, como eu falei aqui ontem, essa live, esse propósito foi feito para que você se fortaleça mais na presença do Senhor, para que você se alimente mais da palavra dele. E ele te prepare para um tempo novo, sabe? Então, que você realmente viva esse propósito. Que não seja somente as lives, mas que você, sozinho, na sua casa, onde você estiver, você e Deus tenha esse tempo, se prepare, se fortaleça para viver algo novo. E que o Senhor te guie, te conduza, para que você cumpra o propósito dele. E entenda, vai haver aflições, como diz um versículo da Bíblia, né? Que em tudo nós teremos aflição, mas também em tudo a gente vai ter a presença do Senhor. Então, mesmo que por agora você esteja passando por um momento de aflição, um momento de dor, de dúvidas, de medo, saiba que o Senhor ele está com você. Em momento nenhum ele vai te deixar sozinho. Em momento nenhum ele vai deixar de estar segurando a sua mão. Continue se fortalecendo, mesmo que apareçam as adversidades, as lutas, continue cumprindo aquilo que o Senhor te colocou para você cumprir, porque ele vai estar com você. Não tenha nenhuma dúvida disso, porque o Senhor ele nunca nos deixa só. Mesmo aquele momento em que a gente acha, né, que a gente está sozinho, o Senhor está lá ao nosso lado. Verdade. Então, a gente precisa estar certo de que a gente nunca está sozinho, sabe? E que o Senhor te fortaleça de verdade, de todo o coração. Eu peço ao Senhor que Ele te fortaleça nesse propósito, te fortaleça na presença dEle, que você entenda que mais vale estar com Ele do que estar buscando as coisas daqui da terra. Mais uma vez eu digo, não é que você não deva buscar, porque na Bíblia fala também que a gente deve pedir as coisas ao Senhor. A gente deve sim pedir, a gente deve sim buscar, mas tudo com sabedoria e entendendo que mais do que coisas da terra vale a presença do Senhor, tá? Então que você entenda isso, que você se prepare realmente para um novo tempo. Antes de finalizar a live de hoje, eu queria deixar claro aqui que eu vou continuar com esse propósito de lives, porém, em um outro livro, eu ainda não sei exatamente qual, também não sei exatamente quando é que eu vou começar, mas eu queria deixar claro também que, por agora, encerrando hoje, eu vou dar uma pausa, mas não uma pausa muito longa, tá? Até porque eu não quero que seja uma pausa muito longa, porque, assim, vamos concordar que
quando a gente está firme, a gente está ali fortalecido, a gente está ali alimentado, mas quando a gente para, esfria. Então eu falei, não, eu vou dar uma pausa até que para que eu consiga descansar, para que eu consiga organizar o próximo propósito, mas não uma pausa muito longa, justamente para que não acabe esfriando, sabe? Então eu falei, não, esse propósito tem sido tão abençoador, tão Bem, renovador a cada dia que eu falei, eu vou dar uma pausa para poder descansar, para poder organizar o próximo, mas não aquela pausa gigantesca, sabe? Então, se prepare, se organize, porque logo, logo a gente vai estar vivendo um novo propósito, um novo tempo, e que de verdade você se fortaleça no Senhor para estar vivendo um novo tempo e que Ele esteja te guiando em cada passo, em tudo que você for fazer. Eu não sei ainda qual o próximo livro, qual a forma que vou fazer. Eu sei que vai ser em lives, porém eu não sei se vai ser da mesma forma que a gente fez esse. Não sei quantos dias será, porque depende muito do livro, do número de capítulos que o livro tem. Como eu não sei qual é o livro, eu ainda não posso dizer quantos dias vai ser. Mas enfim, é aquilo que eu falei. Se está nas mãos de Deus, Ele vai guiar tudo. Então, que o Senhor conduza o próximo propósito, tudo que a gente for fazer, e que Ele traga aqui as pessoas que for para estar aqui, for para ser fortalecida nele e na palavra dele. Eu espero que de verdade esse propósito tenha te abençoado de alguma forma. Quem ainda não assistiu, for assistir depois. Que o Senhor possa falar ao seu coração. Eu agradeço muito, tanto ao pastor Gênio quanto às outras pessoas que já passaram por aqui nos outros dias. Agradeço pela dedicação, pelo empenho, porque eu sei que não é somente aqui na live, mas cada um de nós se preparou em particular com o Senhor para estar fazendo esse propósito. Então eu agradeço pela dedicação, pelo empenho, por ter parado e dedicado esse tempo não a mim, mas ao Senhor, porque antes de eu iniciar esse propósito aqui, esse propósito já estava no coração de Deus. Então eu agradeço muito de todo o meu coração a cada um de vocês que passaram por aqui nas lives comigo, aqueles que estão assistindo, que o Senhor abençoe muito a vida de vocês. E é isso. Pastor, o senhor quer fazer a oração final? faço. Agora eu queria só pontuar uma coisa aqui rapidinho, prometo ser rápido. Quando nós estamos nessa caminhada, nessa trajetória, como você falou, falou muito bem, é muito comum aparecer dificuldades. E eu quero lembrar mais uma vez da situação de Mardoqueu, em que a dificuldade apresentou diante dele ao ponto dele ser ameaçado de morte, de que o Amã já tinha preparado até uma forca para matar Mardoqueu. Mas eu vou trazer, Mardoqueu tinha uma aliança com Deus e o livramento chegou no momento exato. Então, o mal que estava sendo tramado contra Mardoqueu caiu para Amã, que estava tramando o mal. Então, quando nós temos uma aliança com Deus, quando nós temos um compromisso com Deus, não significa que não vai ter problema. Vai ter problema, mas vai ter livramento, vai ter vitória, vai ter conquista. Por quê? Porque Deus prometeu isso para nós e Ele não quebra a princípio. Deus muda a história, Deus muda de lugar, Deus muda de cidade, Deus muda o que Ele quiser mudar, mas o princípio não. Ele sempre mantém os seus princípios. E o princípio de Deus era dar vitória ao povo de Israel, o povo judeu, e usou Mardoqueu, usou a rainha Esté para livrar o povo. Assim como Deus também vai usar você, no caso você, Vi, você que está me ouvindo aqui nessa hora, você que está me ouvindo, vai me ouvir depois, Deus pode usar você para que possa também dar livramento a outras pessoas. Então, é se alinhar ao propósito, é se alinhar à palavra, tocar a vida para frente com temor a Deus e obediência ao Senhor e seguir para que nós possamos, naquele grande dia, nos encontrarmos, porque é o principal objetivo, é preservar nossa salvação que nós recebemos por meio de Jesus Cristo. Quero só agradecer mais uma vez, louvar a Deus pela sua vida, Vi, Deus abençoe. Eu tenho até algumas pessoas aí que conheço de Pernambuco, algumas pessoas aí que anda comigo ainda no grupo. Tem a Simone, tem a Emanuele, que estava aí presente num dia desse aí na live com você. Tem a Fátima, tem algumas pessoas, tem o irmão Anderson, de Pernambuco também. Eu conheço algumas pessoas aí. E vamos orar a Deus para quem sabe um dia nos encontrarmos pessoalmente aí em Pernambuco ou aqui na Bahia, em nome de Jesus. Orar para agradecer a Deus. Pronto. Amém.
Assim, acredito no Senhor. Nosso Oremos. Deus e nosso Pai querido, amigo da nossa alma, Deus presente de todo instante, Tu és o nosso Paizinho, Tu és o nosso amor, Tu és a razão da nossa vida. Nós te louvamos, agradecido a Deus, porque o Senhor, na tua grandeza, na tua soberania, o Senhor se preocupa conosco, que somos tão pequeninos. A Bíblia fala lá no Antigo Testamento que nós somos o bichinho de Jacó, mas é esse que o Senhor tem guardado, tem protegido. São esses pequeninos que o Senhor tem, ó Deus, amado de tal maneira que enviou Jesus Cristo para que nós pudéssemos ser salvos, para nós não perecermos, para que a nossa alma tivesse sossego na eternidade diante de Ti, Senhor. Nós somos gratos. Quero te agradecer por cada pessoa, ó Deus, que passou por essa live, as pessoas que aqui ainda estão nesse final recebendo essa oração. Meu Deus, que o Senhor abençoe a família de cada um, as nossas vidas, nos guarda, nos protege. Meu Deus, nos prepara para o dia de amanhã, que seja feita a Tua vontade. Que o Senhor permitir, meu Deus, que nós possamos trabalhar em prol do Teu reino e que nós possamos, meu Deus, Te obedecer em tudo. Nós louvamos e Te agradecemos também pela vida da Vitória, meu Deus, essa guerreira, essa mulher que o Senhor tem levantado, ó Deus, essa mulher menina que o Senhor tem levantado, ó Deus, para espalhar a Tua palavra, que o Senhor possa continuar abençoando e que o Senhor proteja a sua família em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nos guarda, nos protege, nos ilumina e que nós possamos entregar a Ti sempre toda a honra e toda a glória. E assim nós agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Povo Amém. de Deus. Gratidão. Eu que agradeço. Eu sempre que for fazer, quiser me colocar na lista aí, é só me convidar. Peço desculpa porque eu só pude ficar para o último dia. Estou em um projeto aí, estou trabalhando em algumas coisas aí, foi correria, mas graças a Deus, tudo bem em nome de Jesus. Só agradecer, viu? Um abraço, fica com Deus. Amém. Fico feliz e pode ter certeza que se eu precisar, eu já sei para onde eu correr. Pronto, eu quero fazer um agradecimento especial às pessoas que estão aí na live ainda, estou vendo o Ju, estou vendo Design, Sofia, não tá ali, tem alguma coisa no final, não entendi, mas está aí conosco até o final. Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente e faça prosperar na sua jornada, viu? Em nome de Jesus. Assim seja. Deixa eu só ler aqui um comentário. Fique à Que eu vontade. fui ver agora também. Deus sempre nos presenteia com pessoas especiais para nos ajudar a alcançar o nosso propósito. Você é um presente de Deus. Ah, que lindo, obrigada, amiga. Isso é, viu? Deus sempre nos presenteia com as pessoas certas, né? Para que a gente continue caminhando no propósito dele. Então, eu fico muito feliz por isso. E fico muito feliz porque você também é uma dessas pessoas que Deus colocou na minha vida para que eu pudesse caminhar conduzindo o propósito dele, né? E não só você, mas o pastor Gene, outras pessoas que já passaram por aqui, outras pessoas que têm contato comigo no privado, né? Foram pessoas assim que o Senhor preparou para que eu pudesse viver o propósito dele. Então, é aquilo que eu falei, né? Fique atento às pessoas que te aproximam do seu propósito, aquele propósito que o Senhor preparou para você. Aleluia. É isso, muito obrigada e até o próximo propósito, que mais uma vez eu não sei quando será, mas não vai demorar, tá bom? Só fique atento que logo eu tô avisando por aqui qual vai ser e como é que vai ser, tá bom? Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau, gente. Fica com Deus. Amém.